Prática de ensino interdisciplinar. O que é que significa isso? Muitas vezes o professor acaba tendo dúvidas em relação aos limites entre esses conceitos: interdisciplinaridade, transversalidade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade. Qual a diferença entre eles? Qual a diferença entre interdisciplinaridade e transversalidade? E como elas podem ser congregadas para a prática de ensino? O objetivo nosso aqui é entender um pouco mais a interdisciplinaridade e como o conceito de transversalidade dialoga com isso. E, é claro, o objetivo principal é aplicar esses conhecimentos sobre interdisciplinaridade e transversalidade na prática de ensino. Tudo isso dentro da nova arquitetura do ensino médio. Então, vamos começar o nosso estudo sobre esse conceito, seus limites e suas possibilidades. Para começar, nós vamos ao conceito de interdisciplinaridade de acordo com a resolução do CNE número 4 de 2010. Essa resolução ela traz alguns conceitos interessantes para a prática de ensino, contribuindo principalmente no campo teórico, né, para o trabalho do professor em sala de aula. Então, nós vamos analisar inicialmente o conceito de interdisciplinaridade dentro dessa resolução do CNE, principalmente aí a contribuição que essa definição pode trazer para o trabalho do professor. Então, vamos analisar detidamente esse conceito de interdisciplinaridade. Bem, aqui está o conceito. Ele é um pouco extenso, mas nós vamos nos apegar apenas a alguns detalhes desse conceito. O primeiro deles é que a interdisciplinaridade ela pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina para outra. Isso já vai começar a diferenciar interdisciplinaridade como transversalidade. Na interdisciplinaridade, nós pegamos métodos que são próprios de uma disciplina e empregamos esses métodos em outra disciplina ou outras disciplinas. Note bem que aí tem a ideia de transferência ou transposição. É aquele conceito de transposição didática que nós encontramos nas diferentes áreas do conhecimento. Nós pegamos metodologias, caminhos que são próprios de uma disciplina, por exemplo, história, língua portuguesa e literatura, matemática, e aplicamos esses métodos, aplicamos esses conceitos, aplicamos esses caminhos em outra disciplina ou em outras disciplinas, ou seja, há uma transposição de métodos. Só que essa transposição de métodos, ela não se restringe apenas a você colocar as disciplinas lado a lado e fazer um trabalho de justaposição com essas disciplinas. Não, não é bem isso. Existe uma integração entre as disciplinas na hora que você usa esses diferentes métodos de uma para outra. E é claro, tudo isso é muito bem articulado, tudo isso é muito bem planejado. E nesse conceito de interdisciplinaridade também da resolução, nós podemos observar que ele já traz aí a diferenciação da interdisciplinaridade com a transversalidade. A transversalidade ela está relacionada à existência do que nós chamamos de projetos temáticos, ou seja, temas transversais, que esses temas transversais a gente pode dizer que eles são o que nós chamaríamos na história de nômades. Eles acabam migrando de uma disciplina para outra. Ou seja, os temas transversais eles podem estar presentes em todas as disciplinas simultaneamente, ao mesmo tempo. E podem ser trabalhados dentro dessas disciplinas ao mesmo tempo. Isso é transversalidade. A ideia de transversalidade é algo que corta, né? Algo que está permeando aí um conjunto, né? E isso que eu acabei de fazer já pode ajudar a entender o conceito de interdisciplinaridade. Cortar um conjunto. A ideia de conjunto é justamente da matemática,
né? Quando eu falo que a transversalidade são temas que cortam esse conjunto, que atravessam esse conjunto, eu estou usando aí uma linguagem da matemática para explicar um conceito que é relacionado às diferentes áreas do conhecimento, né? Que está relacionado às diferentes áreas do conhecimento. Então, vamos seguir aí agora com o nosso estudo. A interdisciplinaridade ela é entendida, então, como uma abordagem teórico-metodológica. E a ênfase dessa abordagem é o que? Um trabalho integrado entre as diferentes áreas do conhecimento. Tanto que a interdisciplinaridade ela não se limita a uma área do conhecimento. Eu vou fazer um trabalho interdisciplinar apenas com a área de linguagens, como a disciplina de educação física, língua portuguesa e literatura e língua estrangeira moderna, no caso língua inglesa ou língua espanhola. Não. A interdisciplinaridade ela pode envolver diferentes áreas do conhecimento, porque ela é uma abordagem teórico-metodológica. Ou seja, é teórico porque nós estamos acabando de perceber que existe por trás da ideia de interdisciplinaridade um corpus teórico, e ela é metodológica porque nós entendemos que a interdisciplinaridade envolve métodos. Métodos que são o quê? Que são inseridos em diferentes contextos dos componentes curriculares das diferentes disciplinas, para fazer um trabalho integrado, um trabalho que reúne diferentes caminhos para que o aluno possa desenvolver aí determinadas competências e habilidades. A transversalidade, por sua vez, ela já é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico em temas ou eixos temáticos que são inseridos nas disciplinas. Isso a gente viu antes, né? Que os temas transversais, eu chamei eles até mesmo de nômades, né? Por que nômades? Porque eles podem migrar de uma disciplina para outra. Ou seja, você vai pegar um tema transversal e trabalhar ele em todas as disciplinas, envolvendo todas as áreas do conhecimento. Então, o tema transversal, ele trabalha com o quê? Com eixos temáticos, né? com temas que nós chamamos de temas transversais. Esses temas transversais, eles vão ser inseridos nas diferentes disciplinas sem estar preocupado, assim, sem o professor se preocupar em usar uma abordagem própria daquela disciplina, ou sem o professor estar preocupado em usar apenas uma metodologia. Não. Os temas transversais, né, os eixos temáticos, eles vão atravessar todas as áreas do conhecimento. Isso não é nem um pouco convencional. Os temas transversais, eles já são usados, né, pelo menos no campo conceitual, pelo menos no campo teórico, na educação básica aqui no Brasil há muito tempo. Né? Os parâmetros curriculares nacionais já traziam a ideia de trabalhar com temas transversais, mas dificilmente isso era entendido pelo professor, dificilmente isso era colocado em prática pelo professor em sala de aula. Bom, mas vocês vão acabar percebendo que a transversalidade, o trabalho com eixos temáticos ou com temas transversais, ele está relacionado e pode contribuir para o trabalho interdisciplinar. Então, vamos entender melhor como isso funciona. Como se relaciona interdisciplinaridade e transversalidade? Elas se complementam, né? Elas acabam permitindo uma melhoria no trabalho didático-pedagógico. Isso por quê? Porque elas ajudam na interação de diferentes conhecimentos e elas também dão a ideia de que o conhecimento ele não é fragmentado. O conhecimento ele pode ser articulado de diferentes formas, ele pode ser integrado de diferentes formas, levando a compreensões cada vez mais bem elaboradas, cada vez mais complexas da realidade, daquilo que nos cerca, daquilo que nós estamos investigando. Então, isso dá a ideia de que o conhecimento, a aprendizagem, o ensino, ele não é um produto acabado, ele não é um produto estagnado, ele é um produto dinâmico, ele é um produto que está em constante mudança, em aperfeiçoamento, em aprimoramento. A interdisciplinaridade vai ser essa transposição metodológica, a transversalidade, a inserção de temas que vão atravessar as diferentes áreas do conhecimento, os diferentes componentes curriculares.
Então, os dois conceitos, eles acabam se complementando, né? Você tem, por um lado, a interdisciplinaridade, que vai te oferecer métodos das diferentes áreas do conhecimento, e a transversalidade, que vai te proporcionar trabalhar com diferentes temas. Temas que não podem ser entendidos, que não podem ser apenas investigados a partir do olhar de uma única disciplina, de um único componente curricular ou de uma única área do conhecimento. Esses temas, eles são temas que nós poderíamos denominar de universais. São temas que são necessários para compreender a realidade de uma forma mais integral, de uma forma mais completa, e não de uma forma tão restrita, de uma forma tão estreita, tão limitada. A interdisciplinaridade, portanto, ela não pode ser encarada apenas como uma proposta de você colocar as disciplinas lado a lado e, a partir daí, realizar um trabalho de pesquisa, um trabalho de intervenção. Não, a interdisciplinaridade ela deve permitir que as disciplinas elas trabalhem de forma harmônica, criando oportunidades para os alunos desenvolverem conhecimentos significativos, que vão fazer a diferença para eles, que vão permitir para esses alunos uma progressão no seu itinerário formativo, na sua trajetória acadêmica. Então, a interdisciplinaridade ela vai além de você pegar métodos de uma disciplina e jogar em outra e trabalhar ao mesmo tempo com língua portuguesa e literatura e geografia, ou trabalhar apenas com história e matemática lado a lado. Não, ela vai muito além disso. A interdisciplinaridade ela vai permitir atividades, né, ela vai permitir estudos, projetos, intervenções que vão promover uma compreensão mais integral da realidade, do próprio aluno, do processo de aprendizagem e que vão permitir ao aluno e também ao professor um olhar mais plural, tá? Um olhar mais abrangente dos temas que estão sendo estudados, dos temas que estão sendo trabalhados, inclusive dos temas transversais. E os temas transversais, né, a transversalidade, ela pode ajudar nesse sentido, né, porque ela pode permitir o quê? Ela pode permitir a migração de um tema que é um tema extremamente complexo e que pode ser entendido a partir das várias disciplinas, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai criar várias conexões, né? A transversalidade vai criar várias conexões entre as disciplinas e por meio da interdisciplinaridade que vai ajudar com um aspecto metodológico, fornecendo aí para o professor diversos caminhos para se trabalhar esses temas e também os objetos de conhecimento, né, os conteúdos que o professor elencou no seu plano de curso para trabalhar dentro da sua própria disciplina, do seu próprio componente curricular. Aqui nós temos um princípio que nós denominamos dentro desse estudo das diretrizes curriculares nacionais como o princípio multimodalidade da interdisciplinaridade. Por que princípio multimodalidade? Notem bem o que essa parte do documento ela afirma. Vamos dar uma olhada bem apurada nessa parte do documento. Interdisciplinaridade e contextualização na articulação entre os diferentes campos do conhecimento, por meio do diálogo entre disciplinas diversas e do estudo e pesquisa de temas da realidade dos estudantes e de suas comunidades. Essa proposta aí de contextualização e articular, né, o conhecimento com a realidade dos estudantes, com suas comunidades, está relacionada principalmente às modalidades, né, de ensino. Quais são essas modalidades? Educação do campo, educação indígena, quilombola. Então, isso está relacionado à interdisciplinaridade, ela usar essa abordagem aí de transposição metodológica para trabalhar conhecimentos que sejam significativos e que dialoguem também
com a realidade do estudante, né? Se ele é pertencente a uma comunidade quilombola, se ele é pertencente a uma comunidade indígena, se ele é pertencente a uma comunidade rural. Então, para trabalhar essas diferentes modalidades, né? Se ele está na educação de jovens e adultos, né? Que tem a sua própria particularidade, que são alunos que geralmente pararam de estudar há muito tempo e retomam os estudos depois de muitos anos, e isso traz uma série de consequências, isso traz uma série de implicações na sua forma de aprender, na sua forma de perceber a realidade, de solucionar problemas, desde os simples aos mais complexos. Então, a interdisciplinaridade ela pode contribuir também na hora do professor contextualizar esses conhecimentos com a realidade do aluno, né, e fazer com que ele possa tanto perceber isso na sua comunidade, como também aplicar isso na sua comunidade. Já que o conhecimento ele não pode ser apenas teórico, ele também tem que ser prático, ele também tem que permitir a mobilização. E lembrando que nós estamos trabalhando agora com a ideia de construção de conhecimentos significativos a partir do desenvolvimento de competências e a partir da construção de habilidades. Então, a gente tem que pensar nessa contextualização a partir da interdisciplinaridade com as diferentes modalidades de ensino, nesse sentido, de usar esses conhecimentos para ajudar, né, permitir ao aluno que ele analise esses conhecimentos e aplique dentro de suas realidades, dentro de suas comunidades, né, dentro do contexto também que ele próprio está inserido. Nós temos aqui, a partir do estudo que realizamos desse documento, o que a gente pode chamar de fluxo tático da interdisciplinaridade. Entender esse fluxo tático não é tão difícil, né? Eu vou usar aqui um recurso para ajudar um pouco a delinear esse fluxo tático, tá? Nós temos aqui dentro desse fluxo tático cooperação mais troca. Os diferentes profissionais que trabalham, cada um com seu componente curricular, matemática, língua portuguesa e literatura, história, geografia, filosofia, sociologia, física, química, biologia, eles vão trabalhar a partir de quê? Da cooperação e da troca, tá? Envolvendo a sua disciplina, o seu componente curricular. Esses componentes eles precisam trabalhar de forma cooperativa e permitindo a troca, o escambo. Isso a gente sabe que é a nível metodológico, ou seja, eu tenho que cooperar com o professor. Se eu quero fazer um trabalho interdisciplinar envolvendo todas as áreas do conhecimento, isso precisa ter uma cooperação dos professores de todas as áreas do conhecimento. E tem que ter uma troca de conhecimentos também, né? Para que o professor, por exemplo, de história entenda determinados conceitos da matemática, para que o professor de filosofia entenda determinados conceitos da língua portuguesa e literatura, para o professor de educação física entender determinados conceitos da história. Ou seja, tem que ter uma cooperação, tem que ter uma troca. Porque entender o método de outra disciplina envolve cooperar, trabalhar em conjunto. E envolve uma troca, um compartilhamento de informações, um compartilhamento de conhecimentos. E essa cooperação e essa troca ela precisa ser aberta, ou seja, ela não pode ter limites, ela não pode ter restrições. E como é que a gente faz isso, né, para o trabalho interdisciplinar? A gente faz isso por meio de um diálogo desses profissionais e das diferentes áreas e de um planejamento. Então, esse planejamento, né, ele vai permitir a cooperação e a troca. O diálogo das diferentes áreas, dos diferentes profissionais, vai permitir a cooperação e a troca entre as disciplinas, entre as metodologias das diferentes disciplinas. Então, é um fluxo, ou seja, é algo que está em constante movimento. Por isso que nós chamamos fluxo tático. E por que tático? Porque ele está a nível processual. Isso aí são processos.
A cooperação é um processo, a troca é um processo, o diálogo é um processo, o planejamento é um processo. Então, por isso que ele é um fluxo tático. E tudo isso é que vai permitir com que a interdisciplinaridade ela aconteça de fato, né? Ela seja colocada em prática pelo professor no seu trabalho em sala de aula. Bom, agora eis que surge a grande questão, né? Como elaborar uma proposta interdisciplinar? Você, professor, já deve ter pensado isso, né? Nós, professores, pensamos muitas vezes nisso, né? Como nós podemos elaborar uma proposta interdisciplinar? Existe um roteiro, existe um caminho para elaborar uma proposta interdisciplinar? Bom, existem diversos roteiros, existem diversos caminhos. A partir do documento base que eu usei para esse estudo que nós estamos realizando, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, eu pude elaborar uma espécie de roteiro para que o professor ele consiga formular uma proposta interdisciplinar, né? Lembrando que é importante que o professor ele siga aquele fluxo tático, né, da interdisciplinaridade na hora dele seguir o passo a passo, todos os passos que foram propostos nesse roteiro, né, para a formulação de um trabalho interdisciplinar. Então vamos ao roteiro. Aqui nós temos roteiro para formular uma proposta interdisciplinar. Primeira coisa, selecione as áreas do conhecimento. Eu posso trabalhar com todas as áreas do conhecimento? Pode, só que vai ser um trabalho muito mais complicado e que vai exigir mais tempo de planejamento, de diálogo, né? Então, você precisa, e se você nunca elaborou uma proposta interdisciplinar, né, você precisa começar com algo mais simples. Então, primeiro selecione as áreas do conhecimento que você quer trabalhar nessa sua proposta interdisciplinar. Se vão ser todas as áreas, ou se você vai restringir esse trabalho a apenas algumas áreas do conhecimento. Depois, elenque os componentes curriculares. Bom, eu escolhi as áreas, escolhi a área de linguagens e escolhi a área de ciências humanas e sociais aplicadas, que é como ela aparece agora na BNCC. Então, dentro dessas duas áreas, quais os componentes curriculares eu vou trabalhar na minha proposta interdisciplinar? Então, elenque esses componentes. Depois, delimite o objeto de conhecimento ou os objetos de conhecimento. Quais os conteúdos eu vou trabalhar na minha proposta interdisciplinar, né? Depois, especifique os pressupostos teóricos. O que são esses pressupostos teóricos? Esses pressupostos teóricos são qual habilidade eu vou, né, trabalhar, qual competência eu vou trabalhar, né? Então, você vai especificar esses pressupostos teóricos, né? Quais os objetivos do meu trabalho? Isso são os pressupostos teóricos. Depois, defina qual tema transversal. Qual tema vai atravessar o meu trabalho interdisciplinar, né? Qual será o tema que eu vou usar para atravessar o meu trabalho interdisciplinar? Depois, planeje as orientações didáticas. Orientações didáticas, nós estamos falando de métodos de ensino, né? Qual método de ensino eu vou usar, né? Aula expositiva, uma orientação de estudo, né? Quais as orientações didáticas vão ser empregadas na minha proposta interdisciplinar? Depois, faça o levantamento de recursos necessários. Quais os recursos eu vou precisar para desenvolver essa proposta? Depois que eu fizer isso, vou ter que programar a avaliação da aprendizagem. Se é uma proposta interdisciplinar, essa avaliação da aprendizagem, ela precisa ser o mais integradora possível, ou seja, ela precisa envolver os componentes curriculares que foram elencados para a proposta interdisciplinar. Então, a avaliação da aprendizagem ela precisa ser o mais condizente possível com o que você planejou, com o que você está planejando. Tá? Né? Se eu colocar, por exemplo, aí, um trabalho interdisciplinar envolvendo língua portuguesa, literatura e matemática, será indispensável que eu também envolva na avaliação da aprendizagem uma produção textual.
né? Não tem como fazer um trabalho interdisciplinar envolvendo língua portuguesa e literatura ou qualquer outra área, né? Seja física, química, biologia, matemática, e eu, no processo de avaliação da aprendizagem, não empregar um instrumento, né, e seus respectivos critérios que envolvam produção textual. Isso é inviável. Né? Depois, registre os resultados que foram alcançados com sua proposta. Né? Você vai aplicar, você vai executar sua proposta e você vai registrar os resultados que foram alcançados. Para quê? Para depois examinar esses resultados e elaborar um relatório da prática. Esse relatório da prática vai permitir que você dê continuidade ao seu trabalho como professor. E o trabalho como professor, o Freire, ele gostava de dizer que ele envolve uma tríade, né? que a gente chama de tríade freiriana, que é o quê? Ação, reflexão, ação. Então, para você seguir essa tríade, você precisa o quê? Elaborei uma proposta interdisciplinar, então eu registro os resultados, examino e elaboro um relatório. Então, isso aí vai permitir com que eu reflita sobre a minha ação e depois eu entre em ação novamente. Estou seguindo ali a tríade freiriana. E isso é muito interessante para o nosso trabalho em sala de aula. É talvez uma das maiores contribuições a nível teórico do Paulo Freire para o nosso trabalho em sala de aula. Ele reforça muito essa ideia da ação, reflexão, ação. E isso é interessante porque nessa proposta interdisciplinar, nós vamos, obviamente, cometer alguns erros, e para que a gente possa corrigir esses erros em propostas posteriores, nós vamos precisar refletir sobre os erros que foram cometidos. O que levou ao erro e como esse erro pode ser corrigido no próximo trabalho, né, na próxima proposta interdisciplinar que eu resolver formular. Então, esse é um roteiro, mas existem outros roteiros, né? Vocês podem procurar outros roteiros. O professor pode desenvolver seu próprio roteiro, ele pode realizar um estudo de diferentes documentos, de diferentes referenciais teóricos sobre interdisciplinaridade e transversalidade e elaborar seu próprio roteiro para a formulação de uma proposta interdisciplinar, seguir esse roteiro. O importante é que o professor ele faça esse registro dos resultados alcançados, que ele elabore um relatório e que ele reflita sobre esses resultados para que ele possa realizar novas intervenções e ir seguindo essa tríade que vai gerando um conhecimento aí cumulativo que terá como resultado o aperfeiçoamento, o aprimoramento de sua prática de ensino. Bom, algumas ideias para pensar. Entre essas ideias para pensar, eu fiz algumas anotações relacionadas a como entender melhor a ideia de interdisciplinaridade e de transversalidade. Então, uma das ideias que eu gostaria que vocês pensassem por exemplo, o professor ele quer trabalhar com alguns conceitos, ele quer trabalhar, ele vai realizar um trabalho interdisciplinar na área de história. Então, ele pode usar aí alguns conceitos, né, alguns métodos da matemática, principalmente estatística. Né? O professor ele pode trabalhar dentro da estatística com gráficos e tabelas, né, que são métodos da matemática, para explicar assuntos relacionados à economia. Por exemplo, na história do Brasil, nós podemos analisar a mudança aí do cenário econômico a partir de gráficos. Né? Nós podemos ir analisando gráficos ao longo da história do Brasil. Nós podemos usar tabelas para fazer aí a análise dos diferentes produtos que eram comercializados no Brasil. O Brasil é um país agroexportador e ao longo dos anos, ao longo dos modelos políticos, nós fomos alternando em produtos que eram comercializados. Então, nós podemos elaborar uma tabela. Então, você pode usar métodos da matemática para trabalhar aí com alguns, não, com vários objetos de conhecimento da área de história. Mas esse trabalho ele pode ser realizado nas diferentes áreas do conhecimento.
né? Então, você pode pensar dessa maneira, né? Como eu posso usar conceitos de uma disciplina na disciplina que eu trabalho, de forma que esse método, esse conceito, ele possa contribuir para o trabalho ali em sala de aula, esse trabalho de desenvolvimento de competência, de construção de habilidades envolvendo o objeto de conhecimento. Tudo isso é um pouco complexo, isso porque a gente começou a refletir sobre essas questões de ordem teórico-metodológica agora. Mas com o passar do tempo, as ideias, a forma de a gente pensar sobre isso, ela vai se clarificando, ela vai se tornando cada vez mais nítida. Bom, esse estudo sobre interdisciplinaridade e transversalidade, como eu falei para vocês, ele foi baseado justamente nesse documento, né, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Ele é um documento um pouco extenso, já que ele fala da educação básica, mas o professor ele pode se concentrar na sua modalidade, no seu, na sua etapa de ensino, né, que isso vai se tornar mais fácil para o professor realizar tanto o estudo como a prática desses conceitos, desses conhecimentos teóricos aí e dessas propostas metodológicas. Então, é um documento a ser investigado, né? Alguns outros documentos mais recentes, eles acabaram acrescentando e alterando algumas coisas aí nessas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, mas e tudo isso a gente pode ir estudando e revendo aos poucos. É interessante o professor ele começar a analisar melhor, né, essas diretrizes e extrair delas, né, propostas, conceitos e noções básicas e aprofundadas que possam contribuir para a sua prática de ensino. Bom, a gente encerra aqui o nosso estudo. Até a próxima.